Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a aula de hoje, dia 22 de outubro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de matemática, onde a gente ia trabalhar um pouquinho de soma, né? Umas continhas que dava para fazer de cabeça, com dezenas inteiras, tá? E interdisciplinar, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a reprodução das plantas, tá? Mas vamos começar então pela atividade de matemática. Vamos lá para o nosso EMAI, página 57. Então, aqui, ó. Mateus propôs a Caio que pensasse em dois números cuja soma fosse igual a 100 e os escrevesse nos quadrinhos abaixo. Depois perguntou: será que há somente uma solução? Então, quando a gente vê, né, o número 100 e a gente se pergunta: que número mais que número dá 100? Automaticamente a gente pensa no quê, né? 50 mais 50, não é? Não dá 100? A gente não pensa assim? Qual soma que dá 100? 50 mais 50? Caio respondeu que há várias soluções. E Mateus pediu que ele escrevesse duas delas. Veja o que Caio escreveu. Então, 40 mais 60 igual a 100, 30 mais 70 igual a 100. Mateus observou as duas soluções propostas e escreveu: 40 mais 60 é igual a 30 mais 70. Você acha que está correto o que Mateus escreveu? Explique. Está correto porque 40 mais 60 não dá 100, né? 60, 70, 80, 90, 100. E 30 mais 70 também não dá 100? Então, essa soma é igual a essa soma porque as duas dão o mesmo resultado, tá? Então, a resposta é sim, porque as duas somas dão o mesmo resultado, que é 100, tá? Então, é por isso que a resposta aí do Mateus está correta. Ele pode relacionar as duas somas. 40 mais 60 é igual a 30 mais 70, tá? Complete os quadrinhos em branco para que a sentença seja verdadeira e justifique sua resposta. Então, primeira coisa, você tinha que identificar. 20 mais 30 dá quanto? Então, eu tenho lá 20. 30, 40, 50. Então, 20 mais 30 dá 50. Que outra conta com dezenas, né, inteiras, dá 50 também? Uma delas é 40 mais 10, não é? 40 mais 10 dá 50, não dá? Então, vamos lá. 20 mais 30 dá 50. Assim como 40 mais 10 dá 50. Então, as duas somas dão o mesmo resultado. Logo, 20 mais 30 é igual a 40 mais 10, tá? Então, aí a gente tornou a sentença verdadeira, tá bom? Então, a atividade de matemática era só isso, e até aí, para vocês fazerem as continhas de cabeça, tá? E refletirem sobre elas, dezenas inteiras, tá? E agora a gente vai por interdisciplinar a reprodução das plantas, página 96 e 97. Uma das principais etapas da atividade agrícola é a reprodução das plantas. As flores são as partes da planta nas quais estão os órgãos reprodutivos. A partir da flor, pode desenvolver-se um fruto que abriga sementes. As sementes podem ser plantadas no solo e dar origem a uma nova planta. Então, como as plantas se reproduzem? Primeiro, elas dão a flor e a partir da flor surge o fruto. E dentro do fruto eu tenho sementes. E as sementes vão dar origem a uma nova planta, tá? Então, é importante vocês lembrarem disso. O órgão reprodutor da planta é a flor, tá? Então, aqui, observe as imagens que mostram o desenvolvimento de uma melancia, tá? Então, aí a gente tem uma florzinha, né? Depois nasce aí o brotinho da melancia e ela vai crescendo até na 4, onde se torna uma melancia grande, né? Relacione cada imagem à legenda correspondente. Então, o fruto da melancia ainda é jovem. É a figura 3, né? Ela ainda está jovem.
Flor da melancia é a 1, né? A flor da melancia. Fruto da melancia madura é a 4. E desenvolvimento do fruto da melancia a partir da flor. Então, a flor virando o fruto aqui, tá? De onde veio o fruto da melancia? O fruto veio da flor. Onde ficam as sementes da melancia? Elas ficam dentro, né? No interior da melancia, aqui, ó, na parte de dentro, tá? O nascimento de uma nova planta a partir da semente se chama germinação. A germinação só ocorre em condições favoráveis à semente, como quantidade de água e temperatura ideais. Na germinação da semente de feijão, primeiro surge uma pequena raiz, depois o caule vai crescendo. Por último, as folhas e o caule se desenvolvem acima do solo. Então, aqui a gente tem o feijãozinho plantado e ele vai crescendo e aí a gente tem o brotinho do feijão. Algumas plantas também podem se reproduzir a partir de uma parte do caule, da raiz ou de uma folha. Essas partes podem brotar e formar novos indivíduos. Esse tipo de reprodução recebe o nome de brotamento e é bastante utilizado na agricultura, tá? Então, a gente tem aí partes ali que brotam, né, da raiz ou de uma folha. E aí pode ser retirado. Isso é usado, né, o brotamento é usado na agricultura aqui, ó. A raiz da batata doce pode brotar e formar uma nova planta. A batata doce mede cerca de 10 centímetros. A cana-de-açúcar pode se reproduzir a partir do caule, ó. A planta adulta mede cerca de 300 centímetros. Então, aí tem mais uma forma. Além da semente, a gente tem essa forma aí, a partir da raiz ou a partir do caule nasce ali uma nova planta, tá? Leia os versos de uma canção popular e responda. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim miúdo, que nasceu no campo perfumando tudo. Como é possível alecrim nascer da maneira relatada na canção? Como que o alecrim ele pode nascer sem ser semeado? Provavelmente, um pássaro ou inseto levou sua semente que caiu no solo e brotou. Então, quando a gente vê, aí já fica importante uma reflexão sobre a importância dos passarinhos, né, dos insetos, porque grande parte da vegetação é plantada por eles, né, a vegetação natural. O passarinho vai lá, come a frutinha, sai voando, faz o cocôzinho que cai no solo, e nesse cocôzinho dele tem semente da frutinha que ele comeu. Então, muitas vezes acaba aí nascendo uma plantinha nova a partir do passarinho que comeu e acabou lá levando a semente para outro lugar. Os insetos também fazem isso. Uma das grandes responsáveis pela reprodução das plantas é a abelha. A gente sabe que se a abelha ela for extinta e ela está sofrendo perigo aí de ser extinta, né? A gente vai perder grande parte da vegetação que nós temos atualmente, né? Além disso, não só o passarinho e os insetos, eles levam aí a semente para brotar em outro lugar, como o vento, né? Os ventos também levam aí o pólen das flores, as sementes para outros lugares e acaba aí acontecendo então o brotar dessas plantinhas sem que um ser humano vá lá e plante, tá? Então o ser humano ele não é imprescindível para haver uma vegetação. Pelo contrário, a natureza ela tem aí os seus métodos, né? Que é usar os passarinhos, os insetos, o vento, tá? Então a gente tem aí uma forma de ter plantas aí semeadas sem a mão humana, tá bom? Bem, pessoal, as atividades do nosso currículo regular iam até aí. Agora eu vou corrigir uma atividade do nosso currículo adaptado. A gente vai trabalhar um pouco com somas também, tá? A parte do interdisciplinar é igual à do currículo regular. Então, vamos fazer junto aqui, ó. Calculando e completando. A gente tem duas florzinhas. O meio da flor ali, né, que é o... A gente falou das plantas hoje, a gente tem uma florzinha aqui, né? Esse meio aqui, que é onde tem o pólen, né? Você pode até pintar a sua florzinha, ó.
Esse meio é o resultado das continhas. E você tinha que pegar esses números das pétalas e somar com algum número que desse o resultado que está no meio da planta. Então, 10 mais quanto dá 15? 10 mais 5. 9 mais quanto dá 15? 9 mais 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9 mais 6. 8 mais quanto dá 15? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 mais 7. 7 mais quanto dá 15? 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 mais 8. 6 mais quanto dá 15? 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 mais 9. Agora o 13, ó. 7 mais quanto dá 13? 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 mais 6. 8 mais quanto dá 13? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13 é 5. 8 mais 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 mais 5. 9 mais quanto dá 13? 9, 10, 11, 12, 13. 9 mais 4. 5 mais quanto dá 13? 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 mais 8. 10 mais quanto dá 13? 10. 11, 12, 13. 10 mais 3. E aí você completava, então, as continhas que davam o resultado do centro, tá? Agora a gente vai fazer o antecessor e o sucessor, tá? O que que vem antes de 15? O 14. O que vem depois do 15? O 16. O que vem antes do 12? O 11. O que vem depois do 12? O 13. O que vem antes do 19? Vem o 18. O que vem depois do 19? O 20. O que vem antes do 10? O 9. O que vem depois do 10? O 11. O que vem antes do 20? O 19. O que vem depois do 20? O 21. O que vem antes do 11? O 10. O que vem depois? O 12. O que vem antes do 29? O 28. E o que vem depois? O 30. O que vem antes do 40? O 39. E o que vem depois? O 41. Tá? Então, a atividade adaptada ficava dessa forma, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!